Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia. Eu gostaria de informar que o meu nome no projeto ele está diferente do que está no sistema porque eu retifiquei meu nome no ano passado, porém, ao notificar a Univesp, por algum motivo, todos os sistemas, nem todos os sistemas eles retificaram o meu nome. Então, meu nome é Flávia, certo? Mas em alguns sistemas ele pode estar aparecendo Thiago, mas eu sou a mesma pessoa. Bom, essa é a apresentação do projeto integrador da turma 1 VB, tá bom? Para a engenharia de produção, tá? Esse é o relatório final do projeto integrador. E o tema do projeto integrador é protótipo de processo para tomar decisões referente a ações de campo na divisão de Medical Devices da Abbott. Então, inicialmente, para falar um pouco da Abbott, ela é uma farmacêutica que possui mais de 135 anos, onde tem mais de 10 divisões que trabalham em diversas áreas da saúde. A área específica desse projeto é Medical Devices, que contém diversas divisões dentro dela. São elas a CRM, EP, HF, Neuromodulação, NM, Structure Heart, SH e VASC. Então, aqui há um portfólio muito grande de materiais, tais como eh, marca-passo, temos catéter, temos o coração artificial, temos também geradores de pulso, temos válvula, temos estentes. Então, o público são diversos para todas essas divisões. Então, quando a gente começa a falar sobre engenharia de produção, muito se fala sobre o ciclo de vida, certo, de um produto, mas esse foco sempre trazem o foco muito para o lucro, para a venda, né? Então, o ciclo de vida é baseado mais nessa questão. Agora, o que pode afetar esse ciclo de vida? Por exemplo, se há um problema com o produto, esse ciclo de vida pode sim ser alterado, certo? O declínio pode vir muito antes do que o esperado, certo? O que acontece quando temos um nós, se identificarmos um problema, não somente com um produto, mas com uma linha de produtos, certo? Uma ação de campo pode ser realizada, certo? No qual a gente vai reduzir o risco de ocorrência de um evento adverso para o uso de um produto já comercializado, tá bom? Então, se isso ocorrer, é necessário que a gente tome uma ação. Quando a gente chega até o cliente para informar que houve um problema com o produto, isso com certeza afeta o ciclo de vida. Então, o que que a gente pode fazer? Sempre otimizar todas essas ações de campo, reduzir o risco. Agora, uma ação de campo ela é sempre uma ação crítica à empresa, ela afeta diversos aspectos, o marketing, eh, aí a gente tem diversos outros quesitos que podem afetar e uma ação de campo ela é determinada pela matriz, certo? No caso da Abbott, né? Porque a Abbott do Brasil é uma filial. Agora, uma coisa importante para se entender é que dentro da Abbott, a Medical Devices ela está localizada na, como se fosse a St. Jude. A St. Jude era responsável pela divisão de Medical Devices. A St. Jude foi comprada pela Abbott. E aí há uma série de dados que não estão no sistema por conta de uma não parametrização antiga, certo? Então, há clientes ativos e inativos afetados com isso. Agora, se a gente tem falta de dados, uma ação de campo ela pode se basear tanto no produto que foi vendido há um ano, como um produto que foi vendido há 10, certo? Então, a ação de campo ela nunca é uma ação de campo para um determinado período ou um determinado número de produtos. Ela é muito variada, certo? E para isso a gente precisa de uma base de dados muito boa, o que não é o caso da agora por conta dessa não parametrização. Bom, além disso, o processo de ação de campo é um processo determinado pela matriz, não há um processo nacional. Então, o que pode ser? O objetivo desse trabalho é implementar um fluxo que atenda todas essas 6 divisões, certo? Que englobam a Medical Devices, além de realizar ações que ajudem a identificar esses dados faltantes para que em próximas ações de campo, caso elas venham a ocorrer, se tenha um maior banco de dados e uma maior rapidez para identificar quem são esses clientes afetados, certo? Então, a gente vai ter
não somente a obtenção dos dados faltantes, mas a gente não vai ter perdas futuras. Então, a ideia é criar um processo local para o país, e isso vai minimizar o tempo de estudo de como implementação de campo e o processamento de dados. Assim, dessa forma, a gente vai garantir a integridade da empresa, diminuir o tempo de ação de campo e aumentar o ciclo de vida do produto, uma vez que a gente tem um menor impacto no mercado. Então, a gente utilizou aqui o processo de Design Thinking, né, uma vez que é um processo muito importante para todo e qualquer problema que qualquer engenheira tem que Bom, para a gente realizar esse projeto, nós primeiros identificamos qual que era a necessidade com as equipes do time de qualidade e do time de customer, basicamente. Ocorreram algumas outras entrevistas com outras equipes, mas essas foram as principais, uma vez que são as mais afetadas em uma ação de campo, considerando a base de dados. Então, aqui o processo ele envolveu duas etapas. A primeira é o estudo individual de cada divisão, porque cada divisão ela tem um tipo de portfólio, um tipo de cliente. Então, a gente precisava entender se havia alguma necessidade especial ou não. Né? E depois de todo esse processo, fazer a construção final do processo e validar com as Bom, foi identificado que a maioria das divisões elas atuam de forma semelhante, embora aqui tenha algumas especificidades com relação a somente região sudeste, aqui para alguns casos, que é venda direta, certo? Alguns têm vendas por distribuidor em todo o território nacional. Consignado não são todas as divisões, mas basicamente todas elas têm o mesmo perfil, tá? Então a gente consegue trabalhar de forma semelhante com todas. Além disso, o público-alvo aqui é muito semelhante também, tá? Então, o paciente, por exemplo, o único que não tem eletrofisiologia, porque como são produtos de uso único, certo? Ele não vai ter um paciente envolvido em uma ação de campo, porque ele já vai ter sido utilizado, tá? E a divisão de heart failure, como não tem distribuidor, não teria distribuidor impactado. Essas são as únicas diferenças. Então, para a gente ter uma ação de campo, o que que a gente precisa? A gente precisa saber quem são os clientes impactados, então a gente precisa dos dados da notificação, certo? Cliente, e-mail, todas essas situações, os modelos impactados, a série impactadas, os lotes impactados, a distinção entre o que é esse cliente, então é um hospital, é um médico, um distribuidor, e muito raramente o paciente, certo? O paciente sempre vai ser a última escolha, muito mais importante que o hospital médico ou distribuidor seja notificado, uma vez que são dados técnicos. Certo? Agora, se tivermos produtos implantáveis, a gente precisa saber quem são esses pacientes, certo? Por isso que a base de dados é super importante que seja muito coerente, coesa e completa. Agora, então, como que a gente pode fazer essa intervenção? O que o protótipo ele vai fazer? Ele quer que todas as ações eles sejam alteradas. Então, quem que vai alterar isso? Todas as vezes que houver a identificação desses dados faltantes, o time de Customer ele possui o acesso para alterar, certo? Então, aqui ficou estabelecido no processo que o time de Customer sempre será notificado quando houver dados faltantes identificados e aí ele vai ter a preenchimento da base de dados. Logicamente, esse preenchimento ele vai vir normalmente de distribuidores e ex-distribuidores. Então, aqui está o fluxo geral de como que será o processo de ação de campo. Aqui, a validação dos dados é super importante que seja feita pelo time de qualidade do time de customer antes de ser inserido para a divisão, tá? E após essas notificações, porque aí quando a gente centraliza essas informações, a gente facilita o processo. Então, após isso, as notificações são iniciadas e se identificados os processos, os dados faltantes, a gente retorna ao customer para que seja preenchido, para caso haja uma outra futura ação de campo, a gente já tenha isso. E a gente sempre notifica a matriz do resultado final e das novas identificações dos dados faltantes. O protótipo do processo, então, ele vai identificar e validar o mapa de distribuição, preencher os dados faltantes, validação das evidências, vai ter o fechamentação de campo, notificações aos clientes, certo? E aqui, envio de uma distribuição
aos distribuidores para preenchimento, tá? É super importante que todas as ações de campo a gente tenha essa base de dados. Então, para esse protótipo, a gente tem que considerar a colaboração também dos ex-distribuidores. Bom, através dos dados que a gente obteve, nós fizemos uma projeção. Essa projeção ela se baseou no tempo médio das últimas ações de campo, tá? Então, o que estamos vendo aqui nessa tabela é o resultado das últimas ações de campo e o tempo médio gasto do processamento de dados. Então, desde o momento em que se iniciou a ação de campo até o momento em que se houve a concretização dos dados finais, aqueles que não houveram nenhum tipo de alteração mais, tá? Então, aqui nós tivemos um ganho muito significativo, uma vez que posterior à implementação, com a centralização e já o preenchimento dos dados faltantes, nós temos um ganho significativo de tempo, um dos objetivos ou alcançados. Então aqui, como conclusão, o processo ele foi implementado com sucesso porque ele teve aprovação de todas as divisões. Logicamente, dentro do relatório, a gente comenta que a única ação de campo ativa dentro da Abbott era uma de SH e há outras divisões que também têm ações de campo inativas, então utilizamos apenas os dados já existentes. Não conseguimos acompanhar porque não havia outras ações de campo. Mas nós vemos uma previsão de economia de tempo em todas as divisões, como a gente conseguiu verificar na tabela no slide anterior. E também a gente vai ter uma recuperação da rastreabilidade através desse simples ação de enviar uma mapa de distribuição para preenchimento, enviar para o customer para preenchimento dentro do banco de dados, a gente vai conseguir recuperar esses dados que não foram parametrizados depois da aquisição da Sanjude pela Abbott. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.